Olá, irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Hoje viemos compartilhar um pouco sobre o assunto família com todos vocês. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 1, 27 e 28, que o homem e a mulher foram criados por Deus e criados à sua imagem e semelhança. Não somos frutos do acaso. Nossa origem ela é divina, por isso podemos nos relacionar com Deus, pois trazemos as digitais do Criador. Antes mesmo de fundar a igreja, Deus criou o casamento. O casamento é a primeira instituição divina. O conceito bíblico de casamento ele é único. O que for diferente disso é abominação. O casamento criado por Deus é a união do homem e da mulher em uma união monogâmica e heterossexual, e a família é o seu resultado. O propósito da família é viver de forma que glorifique ao Senhor. Mesmo quando Jesus está presente nas famílias, os problemas podem acontecer, por isso precisamos estar vigilantes. Tanto o casamento como as famílias têm sido atacados veementemente pelo inimigo de nossas vidas. Ele tem induzido os homens a aceitarem outras formas de união contrárias aos planos de Deus. Em Mateus 19, Jesus fala que quando acontece a união do homem e da mulher, eles se tornam uma só carne, e esta união é um desejo que vem direto do coração de Deus para formar as famílias. É na família que celebramos as nossas vitórias e é também nela que curtimos a nossa dor mais amarga, pois é dentro dos nossos lares que somos conhecidos verdadeiramente. Aquele que instituiu a família tem a receita para a plena felicidade em âmbito familiar. Jesus deve ser o convidado principal e especial a estar em nossos lares e casamentos. O casamento é a união total de duas vidas no âmbito intelectual, social, espiritual, emocional e físico. Esse tipo de união não pode existir sem um compromisso profundo e duradouro que Deus quer que acompanhe o nosso casamento. Não é simplesmente uma instituição social para prover o cuidado dos filhos. O casamento foi a resposta de Deus às necessidades mais profundas do ser humano, a união da vida de uma pessoa com a outra. Um casamento feliz é uma das maiores bênçãos que podemos usufruir. Deus planejou para que os casais vivessem felizes para sempre, uma vez que trocassem seus votos de casamento. No entanto, a julgar pelas taxas de divórcio em muitos países, a humanidade ainda não aprendeu como fazer isso. Todo mundo quer um bom casamento, mas poucos estão dispostos a seguir as instruções de Deus que eles têm para nós. O que significa ser um? Em nossa era individualista, a unidade não é um conceito dos mais cultivados. Tanto o homem como a mulher receberam de Deus as atribuições para a vida familiar. Em sua sabedoria e amor infinitos, o Senhor Deus designou o homem para ser o cabeça e a mulher para ser a sua ajudadora idônea. O homem, quando casa, assume uma responsabilidade diante de Deus e dos homens, de honrar sua família, de ser o líder dela, o provedor, orientando e guiando. Quando o homem negligencia a liderança que lhe cabe na vida da família, ele põe a vida de todos em risco. Deus quer que os casais trabalhem, vivam e se desenvolvam em harmonia. Em vez de travar uma guerra, a guerra dos sexos, que as filosofias modernas muitas vezes incentivam, Deus já nos ensina que maridos e esposas devam trabalhar juntos como uma equipe. Trabalhando juntos, os maridos e esposas podem realizar muito mais do que poderiam se trabalhassem de forma individual. Quando marido e esposas, com amor, se submetem às funções que Deus estabeleceu no casamento, eles aprendem a se submeter a Deus. Os relacionamentos íntimos e amorosos entre os maridos e as esposas nos ensinam muito sobre a relação de Cristo com a Igreja. A aplicação dos princípios de Deus no casamento não apenas produz relacionamentos felizes nesta vida, como também provê uma maior compreensão dos princípios divinos que durarão por toda a eternidade. A ideia de que homem e mulher são iguais e têm o mesmo papel é do inimigo, e isso tem destruído muitas famílias. Essa mentalidade tem produzido homens egoístas, dominadores, omissos e covardes, e com a lacuna da responsabilidade masculina aberta, as mulheres ocupam esse espaço, muitas vezes com atrevimento, leviandade e independência, e acabam sendo frustradas. Não existem famílias perfeitas, pois somos imperfeitos.
Mas existem as famílias que buscam a fórmula da felicidade nas Escrituras Sagradas, e essas famílias, apesar das dificuldades, buscam com sabedoria e pressa levar os seus problemas aos pés do Senhor. Jesus é a resposta para a família. Ele é a solução de Deus para o lar. Precisamos ser guiados pela fé e não pelos nossos sentimentos. Nossas principais lutas e os nossos alvos giram em torno de aprender a nos comunicar cada vez melhor, compreender as diferenças entre nossas personalidades e temperamentos, aprender diariamente a aceitar um ao outro. Um dos princípios menos praticados entre os casais e que se torna o estopim para o fim de muitos e longos relacionamentos é o princípio da renúncia. Somos ensinados desde pequenos que devemos lutar por nossos direitos, mas a Bíblia não ensina assim. O justo, ele abre mão do seu direito para defender o do seu próximo. As pessoas precisam renunciar ao seu próprio direito em favor do direito do seu cônjuge. Isso é uma questão de caráter. Quem se casa buscando seu próprio direito de ser feliz ou de qualquer outra coisa, casa para se separar. Se o seu casamento ou a sua família está passando por alguma dificuldade, busque a presença do único que pode fazer o milagre. Jesus pode transformar o seu deserto árido em manancial, e Ele pode fazer florescer no seu coração a esperança de uma nova vida, de um casamento restaurado e de uma família cheia de amor e felicidade.